bem-vindas ao programa Vendas Soberanas. E aqui nas minhas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, eu ensino pessoas que trabalham com harmonização a faturarem 150k com só 3 dias de atendimento. Eu sou a Camila, eu sou especialista em vendas da harmonização, que inclusive eu esqueci de colocar o lapela lá para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, para melhorar. Peraí. Então, para dúvidas de vocês, deixa eu ver só ficou boa aqui. Para dúvidas de vocês, eu sou especialista em vendas na harmonização, tá? Então, eu não faço procedimento, eu ensino as pessoas a venderem os procedimentos delas dentro da harmonização. E o tema do episódio de hoje é: assista isso se você não está conseguindo fechar mais que 1 ml de procedimentos na harmonização. Foi uma dúvida que muitas de vocês, harmonizadoras, trouxeram para mim. A maioria, na verdade, das harmonizadoras, né, elas comentam que Camila, dificilmente eu consigo fechar mais que 1 ou 2 ml. É sempre de 1 a 2. Eu converso com muitas harmonizadoras, né? E elas me falam: Camila, eu não sei, mas o meu maior desejo é sim fechar full face. A gente considera um full face a partir aí de 4, 5 ml, dependendo da região. Porque quando a gente vai fazer uma construção, a gente não utiliza mais que isso numa região normalmente, a não ser quando a gente fala aí de uma projeção de mento quando é bem projetado mesmo, até mesmo a mandíbula. Mas, de maneira geral, a gente considera um full face a partir de 4 ou 5 ml. Então, hoje eu quero falar com você aqui, tá? Algo muito importante, harmonizadora. Tudo isso, tá? Em relação a, eu não consigo vender, eu não consigo me posicionar, eu não consigo ter essa comunicação. Camila, todas as vendas que eu faço normalmente é de 1 a 2 ml. Quando você tem um bom posicionamento, já desde o primeiro contato com o seu paciente, quando eu falo um bom posicionamento desde o primeiro contato, não é só quando ele tem um contato direto com você, né, de conversar com você, mas de quando ele já acompanha você nas redes sociais. Então é importante desde lá você ter um bom posicionamento desde o primeiro contato, ali na atração, ou seja, no seu Instagram. A maior parte hoje, né, 99,99% está no Instagram, né, nas redes sociais. Então dificilmente esse paciente ele vai sentir desejo de você, né, de fazer mais que 1 ml ou até mesmo 1 ml, se você desde aquele primeiro contato ele não sente em você autoridade, desejo, ele não sente que você tem posicionamento desde a sua imagem, quando a gente fala, porque eu sempre falo para vocês do posicionamento e daquilo que você transmite com a sua imagem. Então tudo isso a gente tem que já desde o primeiro contato estar muito alinhado. Por quê? Senão o paciente não vai mais nem chegar perto de você para fazer 1 ml de lábios que for, tá? E não é só isso. Quando a gente fala sobre os esclarecimentos, a gente tem que ter habilidade na hora de conversar com o paciente. Eu sempre falo aqui para as minhas harmonizadoras, você tem que fazer os esclarecimentos online. Eu não acho justo nem para as harmonizadoras e nem para o paciente querer arrastar para a conduta do atendimento presencial sem ao menos prestar os esclarecimentos online. Isso não faz sentido. Por que não faz? O paciente ele quer saber quanto mais ou menos que é aquele procedimento, para ele entender como é que é. Esse paciente de alto valor, ele faz com você. O paciente de alto valor, ele faz full face. Só que ele precisa também entender o porquê e como, o que seria esses valores que ele está pagando. O paciente de alto valor, ele valoriza o seu trabalho, só que você também precisa justificar esse valor que ele está investindo em você. Então é importantíssimo você ter a escuta consciente, fazer o espelhamento na hora da comunicação para com o seu paciente. Então o espelhamento a gente faz, essa comunicação, essa conduta, no segundo contato, quando eu tenho contato direto com ele, ou seja, eu e ele. Tá? Seja online ou seja presencial. Porque aqui no espaço, por exemplo, a gente tem os atendimentos fixos no mês. Então, quando o paciente vem para a consulta, ele já passou por todo o esclarecimento, ele já sabe que ele vem para reforçar aquilo que foi conversado com o profissional em sala e partir para o procedimento. Então, tudo isso a gente conversa nos esclarecimentos online via WhatsApp. Então, por que é importante, Camila, fazer tudo isso? Porque no primeiro contato, o primeiro contato que ele tem com você é a primeira vez que ele vê você. Então é ali que ele vai partir do princípio. Por isso que tem que ter conteúdo de valor no seu Instagram, tem que ter estratégias nos seus stories, não é só simplesmente aparecer e pronto, não é dessa forma, apareço lá postando um cafezinho e tá tudo certo. Não, não é dessa forma. Então, quando eu falo isso para vocês, né, sobre as vendas, sobre essa comunicação de vender mais para o paciente, tudo isso começa desde lá do primeiro contato. E eu não estou falando para você
Vender para mais pacientes, a quantidade de tipo assim, pegar 10 pacientes e vender 1 ml. Não, eu estou dizendo para você vender acima de 2 ml para um só paciente. Sabe por quê? O paciente de alto valor, ele paga, mas ele precisa de justificativa. O paciente de alto valor, ele valoriza o seu trabalho, ele escolhe você como profissional ideal. Então, ele não vai escolher você pelo preço. É o paciente que não dá trabalho. O paciente que ele vem por preço, é aquele paciente... quero que você entenda algo muito claro aqui. A gente tem os dois tipos de pacientes. O paciente de alto valor e o paciente que vem por preço. Olha só que interessante. Os dois pacientes, eles são exigentes. Só que o paciente do preço, o que ele gosta? Ele gosta de ter tudo o que eu valorizo de melhor, a minha experiência, as minhas marcas, os meus bons profissionais. Ele quer tudo isso, só que ele quer pagar o precinho que na esquina da casa dele ele encontra. Aí fica fácil, né? A gente querer tudo de barato, tudo de mais, aí fica fácil. E sabemos que para você ser um bom profissional, você investiu tempo na sua carreira, você investiu tempo na sua vida, deixou de estar com as pessoas que você ama para você cobrar por aquilo que você faz. Você tem um custo das suas coisas, você tem um custo do seu tempo. E aí simplesmente esse paciente do precinho, ele quer tudo o que tem de bom em você, mas pagar o preço que a Joaninha cobra. Porém, o paciente de alto valor, ele valoriza tudo isso em você e ele paga o valor que você realmente merece. Então os dois são exigentes, só que esse aqui é exigente pelo preço também. Olha só. Então não se engane achando que o paciente do precinho, ele não dá trabalho. Ele dá 10 vezes. O paciente de alto valor, quando você tem uma boa conduta, clareza com ele, é o paciente que tem um... Eu até brinco, né? Eu falo que o paciente de alto valor tem elegância. Ele tem uma postura diferente. Agora o paciente de preço não. Qualquer coisa ele vai arrumar confusão, os procedimentos incham um pouquinho porque é normal pós-procedimento, ele já acha que é um absurdo, porque quando ele fez em outro lugar que ele pagou muito mais barato, não inchou desse jeito, enfim. Então quero que você entenda que quando eu falo isso, para você vender para mais pacientes, para vender para menos pacientes, mais mls. É claro, a Camila é muito boa a quantidade, sim, mas quando você tem quantidade com qualidade. Agora só quantidade não faz sentido nenhum. Então, eu quero que você entenda e tenha esse desejo de fechar full face com o seu paciente, ou seja, acima de 4 ou 5 ml. Aí sim, você vai sentir o gosto por isso. Só que para tudo isso, a gente começa lá desde o primeiro contato. Então, você tem que entender que o seu posicionamento lá no Instagram, ele é uma oportunidade. Só que aí você escolhe impactar lá os seus seguidores, né, com os seus conteúdos de maneira positiva ou negativa. Você precisa ter estratégia, você precisa ter técnicas. Não é simplesmente abrir o Instagram e postar, não. O paciente de alto valor espera muito mais de você. Então, quando você começa a mudar isso, e não vai te custar nada você mudar isso, tá? A não ser estratégia e posicionamento. E eu ensino isso para você em todos os meus vídeos aqui. Se você colocar aqui no YouTube, também lá no Instagram, tem muito vídeo que você já pode começar a colocar em prática. E aí eu quero que você explore ainda mais o seu conhecimento como especialista em vendas na harmonização. Eu vejo muitas harmonizadoras não têm postura de especialista em vendas na harmonização. Elas se sentem mais diminuídas que o próprio paciente que foi buscar elas como especialista. E quando eu digo isso, eu posso estar de frente com uma juíza, eu posso estar de frente com uma pessoa aqui de mais autoridade na sua cabeça aí, Camilo Papa, posso colocar... Eu sei o que eu vendo, eu sei a profissional que eu sou, eu sei o que eu ensino, ninguém passa por cima de mim. E aqui dentro, os meus profissionais são os especialistas. Aqui ninguém passa por cima de mim, porque eu tenho certeza daquilo que eu entrego, eu tenho certeza do resultado que eu entrego, eu tenho certeza daquilo que eu entrego de valor para os meus pacientes. É muito diferente de quando eu não confio naquilo que eu sou. Entenda, harmonizadora. Coloca uma coisa na sua mente. Essa firmeza você tem que transmitir. Camila, eu não tenho ainda, então trabalha a sua autoconfiança pessoal, porque vai arrastar para profissional. As pessoas percebem. Conversa, vai no médico que fala para você, eu acho o tempo todo. Olha, eu acho que não é legal. Eu conversando hoje com uma paciente na recepção, que hoje a gente está em dia de atendimento, aí a Adriele viu eu conversando. Ela, Camila, acho que eu queria fazer os fios e não sei o quê. Eu já tinha conversado com ela em um outro momento. Achei que eu não estava ao vivo. Eu tinha conversado com ela em um outro momento. E eu falei, olha, de verdade, tô com a garganta ruim. Olha, de verdade, no seu caso, compensa muito mais eu tenho certeza que compensa muito mais você investir no tratamento Y do que no tratamento Z. Pelo que você me está falando,
Espera mais um pouco então e investe nesse tratamento que vai ser muito melhor para você. A paciente ficou assim, nossa, verdade, que legal, não, pode deixar, vou marcar para o mês que vem e tudo mais. A Adriele estava ali e falou assim, cara, como que é, né? Se preocupar com o resultado. Eu falei, é claro, eu quero que o paciente tenha resultado para depois ele postar. E esse paciente de alto valor, ela indicou, só essa paciente indicou 4 para mim. E é isso que eu busco, são esses pacientes. E você precisa ter nas suas redes sociais esse tipo de posicionamento. Você já falou para o seu paciente o que você tem para oferecer, mas você já falou para o seu paciente também o que você não tem para oferecer para ele? Camila, como assim? A gente está tão acostumado a vender, a gente tem uma crença, né? Eu vou vender meu peixe. Mas tem que também falar para o seu paciente o que você não vende. Por exemplo, aqui no espaço, eu não vendo milagre, eu vendo tratamento. Se você busca um tratamento milagroso, que a gente consegue fazer com 2 ml, um milagre que a Joaninha da esquina da sua casa faz, faça com ela, porque eu não vou prometer aquilo que eu não posso cumprir. Eu já mostro para os meus pacientes que aqui não é o lugar dele onde vai fazer milagre. Não é. Camila, o preço do fulano é XYZ. Faz o fulano XYZ. Não há menor possibilidade de trabalhar, com boas marcas, a Dispor. Não há. E vender nesse valor. Eu sei como que é diluído, eu sei como que funciona isso. Então, o que o paciente vai buscar ontem mesmo no meu Instagram. Eu postei, deve estar até salvo ainda no Instagram do Espaço. Eu coloquei lá, se você está aqui e busca preço, aqui não é o seu lugar, porque o meu foco é na qualidade no resultado, e sempre vai ser, sempre. Porque para mim é isso, eu vendo qualidade de resultado, eu sei da experiência que eu proporciono para o meu paciente, eu sei o quanto eu invisto de tempo, eu sei os cursos que a gente faz, eu sei dos profissionais que atende. Então você tem essa clareza com o seu paciente, porque lá você mostra que você é uma especialista de valor. E é lá que você mostra que você tem uma oportunidade de você começar a mudar essa imagem que seu paciente tem de você, que só fazia Botox Day, preenchimento Day, por exemplo, para poder fechar a agenda. Ou ficar ofertando um dia de procedimento mais barato para você conseguir ter um movimento naquela semana porque foi fraco. Só que esse paciente, ele acostuma. E você vai continuar nessa vida de vendendo 1 ml, 1 ml, 1 ml, 1 ml. Atende 8 pessoas no dia. E aí, quantos ml foi? Foi 8 ml em média, no máximo 9. Não faz sentido trabalhar 8 horas no dia por 1 ml paciente. Camila, você tá falando que é ruim? Ninguém está falando que é ruim. Mas para harmonizadora de alto valor, isso pode melhorar com certeza. 1 ml é para você fazer em retorno de paciente. Quanto mais você fala nas suas redes sociais, para quem que você quer atender, mostra as marcas que você... Camila, não gosta de mostrar marca. Não gosta por quê? Porque você não trabalha com boas marcas, então já começa a mudar, porque se você vendia barato, porque você vendia marcas ruins, então você vai começar agora a agregar valor ao seu trabalho e vai começar a trabalhar com marcas boas e vai mostrar. Eu já escutei de harmonizadores, mas você ficar mostrando a marca? Eu vou, porque é isso aqui pra mim, é isso aqui que é importante pra mim também. Não é só sobre a marca, mas a marca faz parte. É a clareza. Não tô falando só da marca, eu tô falando do meu posicionamento. Então, eleva a consciência do seu paciente, faça com que quando ele pense em fazer uma toxina, quando ele pense em fazer um preenchimento de olheiras, ele esteja olhando para você. Depois eu respondo aqui no Instagram, tá, Pri? Então, qual que é o maior benefício, Camila, que eu vou ter de mostrar o meu diferencial no Instagram? Tudo. O encantamento que seu paciente tem pelo seu trabalho. O encantamento. Olha o diferencial que eu proponho para os meus pacientes aqui no meu espaço. Camila, mas eu não tenho um espaço assim, então faça da maneira que você tem. Há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, eu tinha uma caixinha de som, e o celular que tá ali. Era a caixinha de som e o celular que eu tinha na mão. E um lugar que eu alugava diária, pagava por diária, que tinha os pré-requisitos para fazer um atendimento de harmonização, para profissional atender e eu fazia a agenda dela. Agora fala para mim, é desculpa? As redes sociais estão aí para você se posicionar, mostrar, para você colocar aquele paciente no top of mind. Quando ele pensar em harmonização, ele não consegue pensar em outro lugar, a não ser o espaço Camila Nascimento, a não ser a doutora Priscila, a não ser a doutora Carla. Para mim é eles. E sabe o que acontece? O paciente não faz só 1 ml, mas a quantidade que você, como profissional, indica para ele para resolver o problema dele. A verdade sempre vende. A verdade sempre vendeu. Eu estava até conversando com uma paciente hoje na recepção. Ela estava contando um caso
e escutando. E olha só que interessante, eu vou contar algo muito importante aqui agora. Eu sempre falo aqui para vocês, harmonizadoras, que nós devemos ter a escuta ativa. E você pode pensar, Camila, você vende para todo mundo que chama você vende para todo mundo que conversa com você? Não, e nem quero, porque nem todo mundo é meu paciente. E não sou a profissional ideal para muitas pessoas, como muitas pessoas não são as pacientes ideais para mim. Só que cada dia mais, vocês pensam assim, Camila, mas você deve ter, nossa, você não deve errar nenhum atendimento, você não errar, eu não erro, mas a cada paciente que eu atendo é um treino a mais. Sabe por quê? Nós seres humanos, nós nascemos, nós amamos falar. Isso é genuíno da gente, a gente gosta de falar o tempo todo. Só que no processo de vendas é muito importante você escutar o problema do paciente para ver se você pode resolver esse problema, trazer a solução para ele de uma maneira genuína. E conversando com essa paciente hoje na recepção, eu estava fazendo esse treino. Porque a gente estava conversando e a hora que eu vi, eu estava falando bastante. Falei, opa, peraí já. E aí, Eliane, conta pra mim. Verdade, menina, mas seu marido tá bem agora? Tá, ela tá bem agora. Verdade, Eliane, mas como que ele ficou durante esse processo que ele teve o Covid naquela época? Tá tudo certo? Ah, só aqui? Ah, tá. Aí eu conversei. Voltou aqui? Tá. Caiu aqui no YouTube? Caiu a conexão aqui no YouTube, não vou continuar aqui no Instagram. E eu tava conversando com essa paciente minha na recepção. E aí, falando pra vocês, eu tava assim, a hora que eu vi, eu tava conversando bastante. Falei, opa, peraí, eu tô aqui pra ter escuta ativa. Voltou aqui pra vocês? Acho que voltou, né? Voltou? Então vamos lá. Continuando, né? Olha como que o processo da escuta consciente, que é um processo que eu trago para vocês dentro do método Wojnarowicz, tem um processo da escuta consciente, tem um processo de checagem, tem aí um bocado de estratégias que você tem que ter para conseguir trazer o paciente pro fechamento, conduzir ele pro fechamento. E algo importante que eu quero falar para vocês é que a gente não convence nenhum paciente, a gente persuadiza o paciente. Quando eu falo do persuadir, é mostrar para ele o caminho e ver se eu sou o profissional ideal para realmente conduzir ele e eu vou ter, né, aí o resultado que ele espera com aquilo que eu ofereço. Muito importante você ter essa escuta consciente e é realmente treinável, é treinável. Porque no processo de vendas, a hora que você vê, você como harmonizador, está mais falando do que ouvindo. E é muito importante a gente ter essa consciência de ouvir o paciente. E aí na recepção, a Eliane contando pra mim, né, sobre o marido dela, enfim, que a família dela tinha pego o Covid na época, enfim, tava ali para escutar ela de fato. Porque hoje nós mudamos o atendimento dessa semana para a semana que vem. Então eu consegui ter um tempo a mais para os pacientes meus de outros procedimentos que a gente faz aqui. Então eu sentei para tomar um café, peguei a minha xícara. Eu acho que eu conversei com uns 12 só ali na parte da manhã, ouvindo o meu paciente. Por quê? Treinando a minha escuta consciente. As pessoas amam ser ouvidas. Então, você utilizando só de você conseguir já, né, lidar com a maneira de ouvir o seu paciente e saber se você tem a solução para aquilo que ele traz para você, já é maravilhoso. Nós seres humanos amamos ser ouvidos. Então, quando você ouve o seu paciente, você consegue saber se você é a profissional ideal para resolver esse problema. E a partir disso, com todas as técnicas e estratégias que eu ensino, você consegue vender mais que 1 ml para esse paciente e sempre, claro, sem dúvida alguma, sempre vendendo a verdade. Nada nessa vida bate a verdade. A gente sempre tem que realmente saber. Já aconteceu de eu não atender paciente porque eu não tinha realmente a solução para ele. Falando, olha, eu sinto muito, mas isso que você está me pedindo, isso que você está falando para mim, eu não consigo atender as suas expectativas. E eu recomendo que você ou continue com esse profissional ou até mesmo busque outro profissional, porque eu não sou o profissional ideal para você. Camila, mas como assim? Exatamente, porque eu sabia que eu não era. Então, quando você entende todo esse processo, fica muito claro para você quem é o seu paciente. Quem é esse paciente de alto valor? Ele valoriza o seu trabalho? É ele que você vai conduzir e vai realmente mostrar para ele que 1 ml é pouco para aquele momento? E ele vai confiar em você e falar, não, eu confio em você. Pode falar o que você quer que eu faça, que eu vou fazer. Eu já até postei vários prints aqui, depois eu vou colocar nos stories, vou falar um pouquinho sobre isso também. O quanto é maravilhoso, isso trabalha a nossa autoconfiança pessoal também. A autoconfiança pessoal ela é arrastada para profissional. E ouvir do nosso paciente, da boca dele, olha, o que você achar melhor você pode fazer, porque eu confio em você. Isso é maravilhoso e vai fortalecendo ainda mais aquilo que eu já sei que eu sou muito boa naquilo que eu faço. Olha que interessante.
Então, eu quero que vocês entendam que hoje, um dos pontos estratégicos, tá? Eu estava pelo YouTube e fiz algumas anotações de pontos aqui pra gente poder conversar e não esquecer de nada. Com as minhas alunas é o posicionamento. Precisa ter posicionamento. O que eu vejo é que muitas de vocês, harmonizadoras, não têm estratégia de postagem. A minha aluna mesmo, a Algiane, ela falou que conseguiu atender, olha só essa história dela. Ela conseguiu atender uma paciente que veio, né, para ela, depois dela se posicionar, já mudar toda essa conduta de posicionamento nas redes sociais dela. Essa paciente veio, fechou com ela e indicou mais 2 pacientes para ela. Olha que interessante. E isso acontece todos os dias, assim, todos os dias. Porque o paciente de alto valor, ele é incrível, ele valoriza o seu trabalho. É claro, né, que isso tem que ter uma justificativa para você trazer esse paciente de alto valor, ele olhar para você de maneira diferente, ele acredita em você e ainda indica outros pacientes para você. Olha que incrível tudo isso. Então tem essa consciência realmente, Camila, olha, precisa atrair mais esse tipo de paciente mesmo. Porque eu vejo muitas de vocês, às vezes está lá no paciente errado, querendo vender mais que 2, 3, 5 ml para o paciente que não está ali, ele não quer comprar de você, entende? Então, agora eu notei aqui 3 perguntas que vocês trouxeram para mim, tá? Vou colocar aqui. A objeção número 1. Camila, o que eu posso fazer na hora do atendimento presencial para mudar de 1 ml para 2 ou mais? O que você sugere? Primeiro de tudo, que bom, né, que você está com esse paciente em sala e se você fez todos os esclarecimentos online, todo o processo de conduta que eu ensino, que inclusive tem vídeos meus aqui ensinando, vai ser uma boa, porque você vai utilizar ali nesse momento o Self-Care Plan. Nunca se esqueça de sentar lado a lado ao seu paciente, mostrar para ele que você tem sim preocupação com ele. E quando eu falo isso, não estou dizendo aqui em nenhum minuto para você mentir que você está preocupado com ele, nada disso. Se você não faz de verdade aquilo que você ama, não adianta. As pessoas sentem, é a áurea do lugar, é energias, a gente se conecta com as pessoas. Então, primeiro de tudo, eu quero que você olhe para esse paciente realmente como aquele paciente assim, eu estou aqui, eu vou solucionar esse problema para ele. Então, nesse momento, você utilizando as estratégias técnicas que eu ensinei, sentando lado a lado dele, tendo firmeza na sua fala, não utilizar, eu acho, às vezes dá certo, eu acho que vai ficar bom isso para você sim, tá? Pode fazer. Não, nunca utilize esse tipo de comunicação. Então, tem palavras que você não utiliza na hora da condução do seu paciente para levar ele para o fechamento, tá? Então, ali, Camila, mas como que eu posso dizer na hora do atendimento? Senta lado a lado do seu paciente, traz toda a conduta que foi ensinada para vocês, da estratégia, desde os esclarecimentos online e fala para ele, olha, tá aqui, tá? Eu vou indicar para você, a gente vai conversar sobre tudo isso, conversa com ele antes de falar para eles a quantidade, mostra onde vai ser essa quantidade, como que vai ser feita, a durabilidade, como que vai ser a manutenção dele e aí depois você traz ele para o Self-Care Plan, que é um plano que eu ensino as minhas harmonizadoras montarem para levar o paciente para a conduta de fechamento, tá? Objeção número 2, tá? Essa dúvida de vocês, ó. Dúvida número 2. Certo, é que a equipe copia exatamente como vem a pergunta deles lá no YouTube, enfim, nas redes sociais. Certo, mas se o paciente quer fazer apenas lábio, não tem muito o que fazer, né? Olha lá, já autoafirmando. É claro que tem muito o que fazer. 100% dos pacientes, quando eles buscam vocês, eles buscam por apenas algum motivo, no máximo 2, mas nunca por um full face, por exemplo. Então, quando você como especialista, você vai conduzir ele, você vai mostrar para ele. Então, para de achar que o seu paciente ele vai falar para você que ele quer fazer. Camila, mas eu vou falar para ele que ele quer fazer, ele não quer. É claro, você não passa firmeza, você não prestou os esclarecimentos online. Ele chegou na consulta presencial, estava todo perdido, não sabia, não tinha noção de como que era o valor, não tinha noção do que você ia indicar para ele. É lógico que ele vai ficar assustado, até eu ficaria assustada. Não faz sentido. Por isso que para você realmente conduzir esse paciente e fechar com ele acima de 4 ou 5 ml, tem que ter acontecido todo esse processo no online. Porque, gente, harmonizadoras, esquece. O paciente de alto valor, ele paga, mas ele tem que saber onde ele está indo, quanto que é, qual que é esse caminho, o que é, o que vai ser utilizado, como que vai ser. Ninguém. Eu conversei com a DL hoje lá na recepção, da paciente que eu contei logo no começo da live aqui no YouTube. Falei, olha, DL, você viu que interessante? Ela agradeceu. Falou, nossa, você é maravilhosa, porque você realmente quer resolver, não é só sobre o dinheiro. Ah, Camila, não é só... Você faz... Ninguém, eu não trabalho de graça. É lógico que não, seria muita hipocrisia da minha parte falar um negócio desse. Mas
Primeiro, o dinheiro ele vem como o dinheiro ele vem assim logo depois que você resolve aquele problema. E o paciente ele volta, eu consigo fazer recorrência de 90% dos meus pacientes. É a recorrência, porque o paciente ele tem confiança naquilo que eu falo. A Adriele falou hoje, Camila, elas amam o jeito que você fala, exatamente, sabe por quê? Porque eu que conduzo. Não faz menor sentido vocês, como especialistas, deixar o paciente conduzir o barco. Ele nem fica feliz com isso. Quando você tem uma comunicação passiva, que é o que eu ensino também para vocês, a comunicação passiva, quando o paciente com a comunicação agressiva, ele passa que nem um trator por cima de você que tem comunicação passiva, isso não pode acontecer. Mas, novamente aqui só para finalizar essa dúvida número 2 aqui, o paciente jovem, tchau, Adri, o paciente jovem não faz mais com ml, difícil usar essa, certo, mas o paciente que quer fazer lábios não tem muito o que fazer, tem muito o que fazer sim. Como eu falei, 99% dos seus pacientes, eles vêm para o procedimento, busca você por um só motivo, porque eles não sabem do resto. Você é especialista e você vai mostrar para ele que não, o lábio dele não é só o lábio que ele precisa harmonizar. Ele de repente tem uma olheira, uma toxina botulínica, um malar, uma têmpora, né, nessa região. Estou conversando com harmonizadoras aqui que já sabem sobre o que eu estou falando. Então sim, há possibilidade sim, desde quando você fez o primeiro contato de maneira correta com ele, tá? Não adianta você não passar nada online para ele, arrastar ele presencial e achar que esse paciente vai fazer mais que 1 ml. Ele não vai. Eu falo para você assim, sem medo de errar. Paciente que não sabe, tá perdido, vem com a tapa nos olhos, ele não faz mais que 1 ml, porque você não esclareceu com ele de forma online. Objeção número 3. Camila, mas paciente jovem, ele não vai mais com ml. Difícil usar essa lógica. Esse paciente jovem é quem? Quem que é esse paciente jovem? Gente, que paciente jovem que busca um tratamento que não precisa também. Ah, Camila, para mim paciente jovem de 25 a 35. Camila, para mim paciente jovem de 25 a 30. Eu tenho paciente que faz toxina botulínica que tem 23 anos. Chegou só para fazer toxina botulínica e faz os lábios, fez o nariz, fez uma hidratação na linha das olheiras. Isso aí é desculpa de quem não sabe vender, de quem não sabe conduzir. É desculpa porque você não é uma boa especialista. Se você é de fato, tira isso da sua mente. Você conduz o que você quer para o seu paciente. Nem de longe que seu paciente ele sabe o que ele precisa ou o que ele não precisa. É você que é especialista. É o mesmo que eu chegar no cirurgião, num médico cardiologista e falar para ele, viu, eu vou precisar tomar um remédio aqui para ansiedade, tá? Porque eu tô com o coração... Não, mas... pode tomar então, se achar que deve tomar. Para! Não, ele não sabe não. Eu não sei não. Quem sabe é o cardiologista. Agora eu vou escrever para vocês um pequeno passo, tá? Eu quero mostrar para vocês começarem a colocar em prática imediatamente com esse tema de hoje, tá? E se atentar muito a uma maneira errada, tá? Que eu vejo vocês, harmonizadoras, se posicionando. Isso é muito errado, eu falo que é um erro grave. É só aparecer em redes sociais, nos stories, 4 vezes por dia, de segunda a sexta-feira. Você quer paciente que paga, você quer paciente que valoriza o seu trabalho, mas você não não transmite autoridade para esse paciente. Para de viajar dessa maneira. O paciente não é bobo. O paciente ele tem que sentir confiança em você. Camila, mas eu tenho família também. Exatamente por conta disso que eu já ensino as minhas harmonizadoras, ensino vocês que estão aqui para ter datas fixas de atendimento, para você ter tempo de criar conteúdo, desenvolver novas estratégias, estudar, levar o melhor para o seu paciente. E quando eu falo estudar, não é você sair fazendo curso de mais aplicações, porque o que eu mais vejo é harmonizador fazendo curso, mas não sabe conduzir o paciente, não sabe realmente se portar como uma especialista de verdade. Então tá? Esquece, esse negócio de aparecer 4 vezes por dia, mostrando café da manhã, um pacientezinho. Depois eu volto aqui mostrar pra vocês, tá? Porque hoje tá corrido. Ninguém é bobo, tá? Eu tô precisando de paciente modelo. Não tá vendendo e tá falando que tá precisando de paciente modelo. Viaja não, porque paciente não é bobo. Principalmente de alto valor. Ele reconhece tudo, tá? Então, eu vejo a harmonizadora me mostrando o look. Meu look de hoje. Tá muito corrido hoje. Depois eu volto aqui falar pra vocês. Não, o paciente de alto valor não é assim. Vocês estão super enganadas. O paciente de alto valor, o comportamento dele é totalmente diferente daquilo que vocês acham, tá? Ele observa tudo e mais um pouco, viu? Não, eu falo que hoje em dia as redes sociais estão aí para entregar a gente o tempo todo, né? Então cuidado com aquilo que você posta, aquilo que você atrai com a sua imagem, com o seu posicionamento. Aparecer em redes sociais de segunda a sexta-feira, 4 vezes ao dia, que for 6 vezes, feriado segunda-feira próxima agora, as harmonizadoras somem das redes sociais.
Camila, eu sumo mesmo porque eu não tenho conteúdo, eu fico perdida, eu ligo, eu tenho a síndrome do play, a síndrome do REC. Ligou a câmera, eu tenho medo. Sabe por que isso? Essa vergonha, essa timidez que você tem é a ausência de conhecimento. É ausência porque você não sabe o caminho que você tem que ir. Então tenha consciência disso. Poxa, Camila, verdade, viu? Agora, peraí, você quer que o seu paciente confie em você, faz um full face com você, mas na realidade você nem aparece com ele no final de semana? O paciente gosta de te seguir, não é simplesmente ver os procedimentos, ele gosta de ver você também. Não viaja, harmonizadora, de verdade. Coloca a mão na consciência. Quer atrair paciente de alto valor, mas não tem um posicionamento de alto valor. É um posicionamento de harmonizadora mequetrefe. A harmonizadora que só aparece lá de vez em quando, faz 1 ou 2 ml por semana e some. Não, o paciente de alto valor não busca isso. A maneira correta de você realmente se posicionar é ter uma consciência ali e levar conteúdo de valor para o seu paciente. E não só chegar lá e falar técnico, não. Não estou falando para vocês abrir a câmera lá. Ai, gente, olha, eu chego a ver a harmonizadora falando de conteúdo técnico a paciente. Ah, sabe por quê? Porque tá vendo aqui, ó, tipo assim, esse aqui de Dispor, a gente vai aplicar 4 unidades por região. Assim, depende da região, de 2 a 4 unidades. E aí a gente cobra R$25 por unidade, gente. Ô, harmonizadora, não fala técnico com o seu paciente. Então, quando eu falo pra você que você tem que aparecer nas redes sociais, não é porque você tem que aparecer falando técnico com ele, nem de longe. Mas é se posicionando, mostrando pra ele que você é especialista. Mostrando para ele o problema que às vezes ele não vê que tem nele, mas você trazendo a solução. Mostrar para ele que ele tem uma dor, por exemplo, de passar um batom vermelho, não ter lábios para passar um batom vermelho, mas que você tem a solução, porque a sua técnica que você faz vai trazer essa liberdade dele passar o batom que ele quiser. Vocês entendem? Então, uma maneira de você mudar, já começa a mudar esse posicionamento nas redes sociais. Respeita esse paciente que te valoriza, que está ali com você, ou que pelo menos ele olhe para você de maneira diferente. É assim que funciona esse paciente. É assim que vai te levar a vender mais que 1, 2, 3, 4, 5 ml para esse paciente. Não adianta, o paciente sabe tudo. Então, a partir de hoje, você vai fazer isso, tá? Mudar essa comunicação nas redes sociais. Parar de querer ficar aparecendo 3, 4 vezes ao dia e achar que esse paciente vai te valorizar. Não. A não ser o paciente do preço. Daí você fica desesperada, abre o Botox Day, a promoção Day, preenchimento Day. O paciente ele valoriza muito mais você quando você olha para ele de maneira personalizada e direto eu faço presentes personalizados para o meu paciente. Fulana, vem cá, ó, se você fechar comigo aqui, eu faço um presente para você. O paciente de alto valor, ele decide caminhar com você, porque você valoriza ele de maneira diferente, não igual todo mundo. Olha só, fulana, olha, quem fechar comigo vai ganhar XYZ. Não! Ele gosta de fazer algo que seja feito para ele. E não para todo mundo igual. Então começa a mudar essa comunicação sua nas redes sociais, tá? Quando o paciente, olha só, para você também já colocar em prática. Quando o paciente estiver em consulta e você estiver explicando para ele por partes o que ele vai fazer, e não falar para ele, fulana, você vai ter que fazer 8 ml, tá? Ou 20 ml, tá? Não, você vai explicar por partes. Vai mostrar para ele que ele pode começar com aquilo que ele havia pensado, mas que ele também pode entrar, por isso que é importante o Self-Care Plan, tá? Porque no Self-Care Plan a gente monta tudo certinho, estrategicamente para ele e vai falando para ele os processos que a gente vai ter para caminhar junto para ter o resultado que ele espera. Então você sempre vai mostrar para ele o caminho que ele não conhece. É o mesmo que eu chegar aqui e falar assim, Patrícia, vem cá. Ó, para você chegar lá no restaurante, que você está perguntando para mim, você vai virar à direita, depois à esquerda e lá vai estar o restaurante. Lá no restaurante tem a comida do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo é mais fit mesmo, é tudo sem glúten, essas coisas. Do lado direito é mais comidinha caseira, um bifinho, um macarrãozinho de vó. Mas assim, vê lá o que faz sentido pra você, tá bom? Camila, onde fica aquele restaurante, né? Então, lá no centro, lá. Aí você pega aqui a rua e vai lá. Mas não, mas eu perguntei onde fica aquele restaurante. Então, não, você pode virar aqui, ó. Você vira ali assim e procura lá. E aí? É isso que você tem que fazer para o seu paciente em sala. Você mostrar o caminho, você falar onde é, ter clareza com ele na comunicação. É muito mais importante do que você ficar lá fazendo Botox Day, preenchimento Day, afastando esses pacientes que não buscam promoção. Eu sou paciente de alto valor. Eu não busco promoção quando eu gosto de alguma coisa. Eu compro e eu valorizo. Eu não sou aquele tipo de paciente, aquele tipo de cliente e paciente que fica mendigando desconto, nem de longe, não é do meu perfil. Não faço isso, porque eu valorizo também o trabalho dos outros. Negociar é diferente, tá? Quando você chega o paciente chegou, Camila, ó, vamos fazer o seguinte, eu fecho os 8 ml com você, nossa, tá maravilhoso. Fala, ó, já que você tá fechando os 8 ml comigo, eu faço um formato de pagamento diferente pra você.
É você olhar para o paciente de forma personalizada e não levantar a bandeira do desespero, chamando ele para fazer promoção com você, você vai dar para ele R$ 300 de desconto, não sei no que. Não, ele valoriza isso totalmente de forma diferenciada. Então, cuidado da maneira que você se comunica, porque sendo assim, você vai atrair o paciente que quer pagar preço. E o paciente que quer o preço, se muito ele fizer, tá? É 1 ml ainda com o preço lá embaixo. Porque a Joaninha na esquina da casa dele oferta para ele por R$ 800. É isso, tá? Gente, muito obrigada. Deixa eu ver se eu ouvi aqui agora as perguntinhas de você. Oi, doutora Júlia. Obrigada. Prazer, viu? Gostoso ver você aqui. Deixa eu ver. Alguém perguntou alguma coisa na live pra mim? Deixa eu ver se perguntaram. Doutora, eu fiz somente o curso de Botox. Você acha que eu começo a atuar? Ou espero fazer outro curso? Priscila, o que eu recomendo é assim, você já tem, né, aí na sua mão um conhecimento. Se você se sente segura, você já pode começar a atuar sim. Até porque você investiu tempo, investiu dinheiro e você pode começar a atuar sem problema algum, tá? Mas o interessante é você fazer os outros cursos. Porque, por exemplo, quando o paciente vem, ele não vem só para fazer toxina botulínica. E muitas das vezes o paciente vem para fazer um preenchimento e a gente já faz a toxina botulínica também para esse paciente de alto valor. Mas não deixe, não precisa se segurar por conta disso. Já começa a produzir seu conteúdo, né, ver a melhor maneira de você se comunicar com o seu paciente com estratégia, nunca se esqueça. E depois você já pode começar a fazer outros cursos também. Né, vai juntando uma grana e vai fazendo. Mas assim, você precisa aprender, mesmo que for só toxina, aprender a vender para esse paciente, a se comunicar com o paciente de alto valor, tá bom? É isso. Aplicando as orientações e mudando muito o perfil dos meus pacientes. Olha, Júlia, que legal! Espero você na próxima turma, então. Fico muito feliz que meu conteúdo tenha ajudado vocês. Eu falo, ó, conteúdo de valor para quem busca. Essa aqui é o comprometido, ó. Entra aqui no perfil, todos os meus vídeos, se vocês assistirem, a Júlia tá aí para falar, ó. Tem muito conteúdo para vocês. É muito. E eu posso garantir, e eu coloco a minha mão no fogo dos conteúdos que eu entrego para vocês. É tudo que eu pratico todos os dias. Eu tô aqui na sala de procedimentos, por exemplo, aqui hoje a gente não tá tendo atendimento, né? Seria hoje e amanhã e mudamos para semana que vem por conta do feriado. Eu fico aqui de frente nessa mesa olhando para o paciente para depois contar tudo para vocês. Porque eu já fui um dia esse paciente que sentou ali e eu sou paciente que paga. Eu sou paciente que eu tô falando, olha Júlia, vem cá, não se posiciona assim não, porque assim eu não gosto não, tá? Eu não vou assim não, eu vou de um outro jeito, muda isso daí. Então eu tô aqui realmente para agregar, para estar junto com vocês e tá sempre entregando o meu melhor, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima live.